Podem sentar. Nós estamos ouvindo há 2 semanas a mensagem sobre a oração. Nós ouvimos a necessidade de orar na semana passada. E hoje nós estamos ouvindo como orar. O dia que nós estudarmos a oração do Pai Nosso, que está no nosso Evangelho, daí nós vamos ver a maneira com que Jesus nos ensina. Neste Evangelho de hoje, Jesus chama de parábola. Eu acredito que Jesus um dia realmente observou 2 pessoas distintas na igreja a orar. Um era um fariseu e o outro era o publicano. Fariseu, vocês sabem que já virou xingamento. Quando alguém é muito ganancioso, quando alguém é muito cheio de si, a gente diz, ele é um fariseu. E o fariseu estava lá na igreja, ele era um exímio cumpridor da lei. Ele olhava para o Antigo Testamento e estas 613 leis ele procurava cumprir. E ele achava que ele cumpria. Então, o detalhe é que o fariseu está olhando para o publicano e se achando melhor. Ele olha para Deus e diz, olha, meu Deus, estas 613 leis eu cumpro. Olha só como eu sou bom. Ele achava que ele conseguia cumprir. Na verdade, ele era muito esforçado, mas ele não conseguia cumprir. E a gente dando uma olhada nos mandamentos, a gente também não consegue. Os próprios 10 mandamentos, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vive idolatrando nossos pequenos santinhos, nossa comida, nossa bebida, nosso tempo, nosso horário. A gente toma o nome de Deus em vão. Ontem eu falava para os confirmandos, nós estudávamos o 2º mandamento. Olha, procurem não usar o nome de Deus para qualquer coisa. Não tenham o costume de dizer, meu Deus, juro por Deus, não faça isso. Não use o nome de Deus para coisas pequenas. Santificar o nome de Deus, a gente tem dificuldade de santificar. A palavra diz, olha, trabalhe 6 dias e o 7º use para ouvir a palavra de Deus. A gente tem dificuldade nisso. Honrar pai e mãe, honrar superiores. Nós temos dificuldade em honrar os políticos. E eles são os superiores. Deus escolhe, Ele vai escolher no domingo que vem alguém que nós merecemos. Temos dificuldade. O 5º mandamento, não matar. Nós temos dificuldade em cuidar do nosso corpo. Às vezes a gente mata o próprio corpo, quando a gente sonega o sono, quando a gente sonega o alimento, quando a gente sonega os check-ups do médico. Quem aí está atrasado com os check-ups dos médicos? Quem aí está atrasado com exames? Nós temos dificuldade em cumprir o 6º mandamento, a gente vive olhando com intenções impuras. Nós temos dificuldade de cumprir o 7º, o 8º, não dizer falso testemunho, não falar das pessoas. Nós temos dificuldade de cumprir o 9º mandamento, que é não cobiçar a casa. A gente olha, os nossos olhos cobiçam as vitrines, cobiçam as roupas, cobiçam os eletrodomésticos. A gente tem vontade de ter as coisas, uma vontade às vezes doentia. Quem de nós cumpre o 10º? Quando olha para aquilo que está dentro da casa, o 9º é a casa, e o 10º é o lar. Quantas vezes nós invejamos o lar dos outros, aquilo que o outro tem na garagem. Então a gente dá uma olhada ali, a gente não consegue cumprir. Mas o fariseu aqui, ele se achava muito bom. Como é que ele diz? Ele diz assim, ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento. 9º e 10º mandamento ele cumpre, nem desonesto, o 5º, nem imoral, o 6º,
Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. E temos que falar quem é o cobrador de impostos. Ele era odiado, ele era alguém que tinha uma estima muito baixa, porque vocês sabem que o povo de Israel, ele foi diversas vezes invadido por outros povos que o tomaram por sequestro e os colocaram sob pesado jugo de impostos. Então tem os assírios, tem os babilônios, tem os gregos e por fim, nesse momento, os romanos. Então eles escolhiam alguém de dentro do povo judeu para ser os cobradores de impostos. É como se nós aqui, tivéssemos, vamos dizer assim um exemplo, o Miro fosse escolhido pelo governo para cobrar o imposto de nós aqui dentro, e o Miro ia cobrar pesados impostos, ele ia cobrar a mais do que devia. Então ele iria ser colocado de lado pelo povo, por nós. Nós íamos olhar para ele com uma certa raiva, com um certo ódio, e ele, sabendo disso, que no dia que ele perdesse esse trabalho que o governo deu para ele, ele não conseguiria mais trabalho com ninguém. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cobrar a mais e fazer uma caixinha, fazer uma aposentadoria para o futuro. E o povo odiava esse publicano, e ele sabia disso. E esse publicano estava lá no culto, então, na igreja. Esse é o contrário do fariseu que olhava para os outros e se julgava superior. Esse, diz o texto, que ele batia no peito, olhava para o chão, ele nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para Deus. E ele dizia: Senhor, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Mas o fariseu também era. E por que o fariseu ora assim? Ele é orgulhoso, ele se achava superior. Mas isso é o fariseu lá, pastor. Não. Às vezes nós temos a tendência também de nos achar superiores. A gente tem pequenas febres de superioridade às vezes. Muito cuidado. Quem de nós já não disse assim: maridos, quem de vocês já não disse assim, mas olha o marido que tu tens, é só eu mesmo, é só eu que te entendo, eu fui feito para você, olha que sorte você teve. Orgulho. Ou a esposa diz para o marido: olha, se não fosse eu, quem daria conta de tudo, das contas da casa? Agradeça a Deus pela esposa que você tem. Quem já não ouviu isso? É aquela febre de superioridade. Ou os filhos se acharem muito bons, excelentes. A gente tem sim problemas com orgulho, com esse ar de superioridade. E é isso que acontece na igreja aqui, nesse momento. E isso pode acontecer conosco também em casa, no lar. Às vezes a gente pode estar diante de outras pessoas e se achar superior. Você pode pensar: não, mas eu tenho uma casa própria, eu tenho bens, eu tenho patrimônio, eu tenho um carro, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. E eu digo: você é bobo, Deus é dono de tudo. As pessoas têm algumas coisas e querem ser mais. Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo e Ele ainda envia seu Filho para morrer por você, que é um pobre, miserável pecador. Esta é a grande lição do nosso Evangelho de hoje. Ele nos chama para uma vida de humildade. E Jesus diz aqui, ele é bem taxativo, Olha, eu digo que foi este e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. A lei de Deus é diferente dos homens, eu já falei isso. Muito cuidado com estudo, muito cuidado com posses, muito cuidado com bens. Nós precisamos ter a nossa cabeça no lugar certo e alimentar a nossa mente. Não deixe de procurar a palavra de Deus que coloca cada um de nós no devido lugar. Não deixe
a sua cabeça vazia, que ela vai encher de coisas ruins, né? Ano passado, lá no meu gramado, eu fiz uma horta bonita, no gramado duro, na picareta. Eu fiz mais ou menos uns 6 por 12 ou 14. Aí plantei uns pés de mandioca, ficou aquela terra descoberta. A terra ficou descoberta e eu deixei. Não fiz mais nada, não fiz mais nada. Adivinha o que tem lá agora? Tem capim de quase 1 metro de altura. Esta semana vou ter que capinar. A terra desocupada enche de capim e para nada serve. Nossa mente desocupada enche também de coisas ruins. Mente desocupada, oficina do diabo. Mas nós não vamos terminar com essa palavra diabo. Vamos se ocupar com as coisas de Deus. Vamos viver em paz com Deus. Quem usar de humildade, quem usar de perdão, vai voltar para casa em paz com Deus. E pode ir para casa em paz hoje. Você já tem o perdão. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos aqueles que vão depois se dirigir lá no Carlos Magrão, e que vocês tenham o sono dos bons e dos justos, como eu sempre digo. Amém. Nos coloquemos de pé.